o que eu quero falar com você nessa noite é a respeito da obediência. O tema da minha mensagem nesta noite é sobre a tua palavra. Eu queria ler a minha Bíblia aqui, mas eu acho que eu tenho que fechar ela. Vem aqui na tela, tá tranquilo, pode deixar aí, tá calor. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Lucas, no capítulo 5. Eu vou ler do 1 até o 11. Coloque para mim aí, pode ser na NVI. Eu vou fechar aqui para ter tranquilidade. Olha o que diz a palavra de Deus. Pode deixar na NVI, não tem problema. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então ele sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. E Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Algumas versões vão dizer: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, e sob a tua palavra eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. E Jesus respondeu a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente, você será pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Que palavra poderosa! Tem alguém que teve aqui de manhã hoje? Vocês ouviram falar sobre obediência, não é? Ouviram um spoiler. Continuei orando pela minha vida. Não vim de manhã porque eu estava em viagem. Cheguei ontem no finalzinho da tarde, no início da noite. Aí fiquei para dormir até mais um pouquinho hoje. E quando eu vi alguma coisa das postagens, eu falei: Deus é fiel, Deus é bom demais. Porque, querido, quando nós falamos de obediência, nós ouvimos o pastor Tiago falar aqui, que quando nós decidimos dizer o nosso sim, nós decidimos entregar o nosso coração, nós decidimos deixar as nossas vontades de lado, para cumprir o ID, para cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos renunciar a algumas coisas. E quando nós falamos de obediência, obedecer é justamente isso. Obedecer é um ato de adoração ao Senhor, onde você mostra que o teu amor, mostra a tua confiança no Senhor, que você confia naquilo que Deus está dizendo. Porque se Deus falou, está falado, como foi falado aqui nessa noite. Mas quando nós decidimos obedecer, muitas vezes a obediência dói. Muitas vezes obedecer não é fácil. Muitas vezes, querido, obedecer sobre a tua palavra. Foi isso que Pedro falou. Esse é o tema da mensagem, sobre a tua palavra. E sobre uma palavra, muitas vezes você obedecer é você fazer algo que você vem fazendo e que ainda não deu certo. E quem sabe você diz: Deus, mas eu sou tão experiente, e as coisas não acontecem. Porque quando nós estamos fora do propósito de Deus, quando nós estamos fora do tempo de Deus, nós matamos o propósito que Deus tem para nós. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver Moisés. E Moisés, ele vai assassinar
um soldado egípcio, cumprindo o propósito que Deus tinha para a vida dele. E você pode falar, mas pastor, como assim cumprindo o propósito para a vida dele? Quando nós olhamos a vida de Moisés, nós aprendemos que Moisés ele foi chamado por Deus para libertar o povo hebreu, o povo de Deus do Egito. Então o chamado e o propósito de Moisés era ser libertador do povo de Deus. E quando ele vê um soldado egípcio brigando com um hebreu, ele vai libertar aquele hebreu da mão do egípcio. E fora do tempo de Deus, fora do propósito de Deus, ele mata o plano que Deus tinha para a vida dele. Ele atrasa o plano que Deus tinha para a vida dele. Ele foi chamado para libertar, mas quando nós não obedecemos, nós matamos o propósito de Deus na nossa vida. Nós atrasamos o propósito de Deus para a nossa vida. A obediência muitas vezes vai nos colocar nesse lugar de dificuldade, de ter que fazer de novo o que nós estávamos fazendo. Ainda que nós sabemos o que nós fazemos, ainda que nós temos experiência naquilo, ainda que nós tenhamos sido chamados para esse propósito, fora do tempo de Deus, não vai acontecer. Eu não sei, querido, como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós vamos nos encontrar como nós encontramos Pedro e os pescadores nesse texto. Muitas vezes as nossas forças parecem que vão embora. Parece que nós não temos mais força de continuar, nós não temos mais vontade, porque nós tentamos, nós lutamos, nós lançamos as nossas redes, como os homens fizeram a noite toda. Os pescadores lançaram a rede a noite toda, e nós lançamos as nossas redes de oração, nós lançamos as nossas redes na esperança de que Deus vai fazer alguma coisa, e ainda assim parece que nada vai acontecer, parece que nada acontece. Por que as coisas não vão bem? Quem sabe você chegou aqui com esse sentimento exatamente como Pedro estava. Pedro era pescador, era um cara experiente, e nesse momento ele sabia muito bem que era esse sentimento. Por quê? Porque ele se esforçou a noite toda pescando, passou a noite toda pescando, é isso que o texto nos fala, e ele não pegou nada. O mar não respondeu nada. Aí o mar não responde, o barco balança, o cansaço chega. Você sente que você fez tudo o que você podia, tudo o que você sabia, e nada acontece. Você não vê resultado, você não tem resposta. Mas se você veio aqui nessa noite, eu quero dizer para você nesse momento, que muitas vezes Deus não vai mudar o cenário. Nós vimos aqui o pastor Tiago falar de uma mudança de geografia, mas muitas vezes Deus não vai mudar o cenário, e é no meio do cansaço, é no meio da frustração, é nesse aparente fracasso de você não conseguir nada, de não encontrar uma resposta, que Jesus vai entrar no barco, como fez aqui, enquanto eles já lavavam as suas redes, quando eles já entregavam aquela noite, porque eles não viram resultado nenhum. Jesus olha para eles e diz: esse é o teu barco, me deixa entrar aí, porque eu preciso falar das coisas do meu Pai. Então empurra um pouquinho mais para lá e deixa eu pregar para esse povo. Enquanto ele fala das coisas de Deus, das coisas do Pai para aquela multidão, o céu já estava bradando um milagre na vida de Pedro e daqueles que o acompanhavam. E é por isso que nessa noite nós estamos falando muito a respeito de milagre, porque Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: continua, persevera, permanece, porque existe uma palavra do Senhor, e sob a palavra de Deus você lança a rede e você vive o extraordinário, você vive o milagre, o sobrenatural de Deus. Você prestou atenção? Foi falado a respeito de milagre, de viver o sobrenatural de Deus. Deixa eu te dizer que a obediência é que libera o milagre na tua vida. A obediência tem a capacidade, o poder de liberar o milagre de Deus na tua vida. Por quê? Porque a presença de Jesus é que transforma essas noites sem resposta
em manhãs cheias do propósito e da promessa de Deus. Uma noite sem resposta, Jesus entra no barco e pela manhã você tem resposta para aquilo que você está buscando. Quando Jesus entra no barco, as coisas mudam. O mar para de balançar, o barco para de chacoalhar, e aquilo que parecia não acontecer, sob a palavra de Jesus, tudo altera, tudo muda, e aquilo que parecia impossível se torna possível na tua vida. Por quê? Porque o poder de Deus não depende da minha energia, da tua energia, não está ligado à tua entrega, ao teu cansaço, mas ele está relacionado a depender de uma obediência. É a obediência na palavra do Senhor que muda as coisas ao nosso redor. Mudar, viver o milagre não está condicionado ao teu cansaço, não está condicionado ao muito fazer e nada a ver, ao muito fazer e não obter nenhum resultado. O poder está na palavra daquele que te deu uma ordem, daquele que te deu uma promessa, daquele que falou para você: permanece, continua, porque eu vou fazer. A obediência vai liberar um milagre na tua vida. Eu não quero demorar, porque a gente tem Santa Ceia para fazer, e é um momento muito importante, mas eu preciso deixar um recado de Deus para você. O primeiro ponto dessa mensagem é esse: o cansaço de quem já tentou de tudo. Quem sabe, querido, você chegou aqui nessa noite extremamente cansado, porque você já tentou várias coisas. Você já tentou de diversas maneiras obter um bom resultado. Mas deixa eu falar para você que tem coisas que a tua experiência, que a tua sabedoria, que o teu conhecimento, os teólogos que me perdoem, que a tua teologia não vai alcançar na tua vida. Essa dimensão ela é alcançada através da fé e da obediência. Não é por muito conhecer, não é por muito fazer, não é por muito esforço, mas é por atitude de fé, é por obediência que nós vamos alcançar essa dimensão no Senhor, aonde o cansaço não vai mais tomar conta das nossas vidas, mas sobre a palavra de Jesus, porque Ele chegou na minha vida, na tua vida. Você já percebeu que é justo nesse momento que Jesus chega? É no momento que você está querendo desistir, é no momento que você está desanimado, é no momento que você está lavando as tuas redes, que Jesus olha para você e fala: viu, cheguei, deixa eu entrar no teu barco, porque eu vou mudar a tua história. É o tempo de um novo começo, de um recomeço, de uma nova estação, de um novo tempo, de uma nova temporada. Então deixa eu mudar a tua história, porque hoje eu cheguei aqui para fazer um milagre na tua vida. Hoje eu cheguei aqui para entregar a tua resposta. E não é pela experiência, é pela obediência, não é pelo cansaço, mas é pela fé, é pela atitude que você teve. Sabe, querido, eu gosto de pescar, mas para mim é um hobby. Eu não sou um cara como Pedro, experiente nesse negócio. E a última vez que fui pescar em alto mar, sem muita experiência, pedi ajuda, fizeram um nó lá para mim, feliz da vida, todo mundo pescando, e eu muito pouco experiente. Fui o primeiro a pegar um peixão lá, e o barqueiro, essa é a história do barqueiro, não é do pescador, não é do pastor. O barqueiro falou: esse peixe é bom, cara, puxa logo para você não perder, senão vai enroscar na pedra. E o nó que fizeram para mim, ele era fraco demais. Aquele peixe levou o líder com tudo, foi o snap, foi o líder, foi a minha isca que eu tinha pago R$40, pedaço de metal lá, foi tudo embora. Sem uma vez o peixe que fisgou, já era, foi embora. Não adianta ter experiência, não adianta conhecer, não adianta recorrer à força do nosso braço, porque nós vamos falhar se nós não tivermos fé e não obedecermos o Senhor. É aí que nós vamos ver aquilo que nós esperávamos como resultado mínimo. Deus foi bom comigo, só para terminar essa parte aqui. Eu peguei uma isca de um colega, joguei, peguei um peixe, era outro menorzinho, pela puxada, pela experiência do barqueiro, mas esse veio.
E aí o meu colega falou assim, não, pega para você aí, pastor, essa isca que te deu sorte, já que você perdeu a sua. Não é pela experiência, não é pelo muito saber, não é pelo que nós fazemos, mas é sobre a palavra de Deus, é sobre quem nós recorremos. Muitas vezes nós saímos desesperados contando os nossos problemas a todos aqueles que aparecem por primeiro na nossa vida, mas eu quero dizer para você que é sobre a palavra de Jesus, é sobre a presença de Jesus na tua vida que as coisas vão mudar e o resultado vai aparecer. É sobre a palavra dele que as redes elas são cheias de peixe a ponto de começarem a se rasgar. É sobre a palavra dele. E aí você tem que vencer o cansaço, você tem que vencer a tua rede vazia. Você olha para o lado e fala, Deus, está tudo vazio, não chega nada, nada aparece, nada acontece, eu não escuto a tua voz, o Senhor não fala comigo, o que está acontecendo? Deixa eu falar para você, quem sabe você chegou aqui vazio, sentindo uma sequidão dentro de você, sem ouvir a palavra de Deus. Jesus entrou no teu barco nessa noite, e Jesus precisa do teu vazio, porque quando você está vazio, aí tem espaço para a obra de Deus acontecer na tua vida. Quando nós nos esvaziamos dos nossos desejos, vontades, nós temos espaço para Jesus operar um milagre na nossa vida. E quando Jesus chega, aquelas redes estavam vazias, elas estavam sendo limpas, lavadas pelos pescadores, mas sob a palavra de Deus. Ei, pega essa rede aí que você já lavou. Sabe esse teu problema que você já orou tanto, que você já desanimou? Esse teu problema que você já não quer mais orar, essa situação que você não quer mais orar porque parece que é perca de tempo, que você já lavou as redes. Esse é o tempo que Jesus está dizendo para você, pega essa rede que está limpa, pega essa rede que está quase pronta para guardar a dobradinha, mas vai um pouquinho mais fundo, vai lá dentro onde o mar é um pouco mais largo, porque eu não vou mudar o cenário, mas dentro daquilo que você está vivendo, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua condição, eu vou trazer um milagre, as tuas redes vão ser cheias, e porque você teve uma atitude de fé, de obediência, esses peixes vão ser para abençoar aqueles que estão ao teu redor, aqueles que são teus sócios em Deus. E a palavra de Deus diz, olha, vem para cá, porque o meu barco está quase afundando, está quase indo a pique, porque quando Deus faz, a obra é completa, Ele não deixa nada pela metade, não tem cansaço que possa parar ou impedir aquilo que Deus quer fazer. E sabe o que Deus está dizendo para mim, para você nessa noite? Ei, me deixa entrar no teu barco, deixa eu entrar aí, não interessa que a rede está lavada, que ela está dobrada, mas eu estou entrando no teu barco e eu quero que você me obedeça, porque quando eu falo para você, lança a tua rede e você obedece, o milagre acontece. No verso 5 desse capítulo vai dizer Deus, Jesus, mas sobre a tua palavra, eu não peguei nada, fiquei a noite inteira, mas sobre a tua palavra, sobre o que você está me dizendo, eu não vou desanimar. É isso que Pedro está dizendo. A hora que Pedro diz, olha, sobre a tua palavra, Deus, não tem cansaço, sobre a tua palavra não tem desânimo, o meu conhecimento não vale mais nada, mas a tua palavra eu vou obedecer, porque quando o Senhor fala e eu obedeço, eu estou mostrando no mundo espiritual, estou mostrando para todo mundo que a minha obediência está em quem eu confio. A tua palavra me traz confiança, a tua palavra me traz sabedoria, e essa é a essência da nossa fé. A essência da minha fé e da tua fé é agir não por aquilo que nós vemos, mas agir mediante a palavra do Senhor. Ouvimos e agimos, e não porque nós não estamos vendo. A palavra de Deus diz que essa é a fé, é a certeza daquilo que se espera, é a convicção de fatos que ainda não se veem. A essência da fé é agir por obediência, por confiança na palavra daquele que está te mandando, daquele que te deu a promessa, daquele que te chamou, daquele que tem um propósito na tua vida, e não por aquilo que você pode ver ou não pode ver. Pelos olhos naturais, quem sabe não tem solução, não tem fim, não tem cura, mas
mas para os olhos espirituais que estão sendo abertos nessa noite, porque Jesus entrou no teu barco. Você está vendo solução, você está vendo fartura onde tinha escassez, você está vendo cura aonde parecia não ter cura, você está vendo vida onde havia morte para os olhos naturais. Por quê? Sobre a palavra de Jesus existe milagre. Palavra de Deus. Eu conversei com a Yasmin antes do culto, não é a Yasmin da mídia, a Yasmin que nós oramos. Quem estava aqui semana passada? Vocês lembram que nós fizemos e levantamos um clamor porque a Yasmin estava internada, estava com 30% de saturação mesmo no oxigênio. Aí eu estou chegando em casa quase 9 horas da noite, recebo um vídeo da Yasmin saindo do hospital completamente curada, para a glória do nome do Senhor, porque quando Jesus entra no barco, não tem, pode aplaudir o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Mas quando Jesus entra no barco, Ele muda a situação. Não tem oxigênio, Ele faz o oxigênio voltar ao normal, a saturação voltar ao normal. Não tem internamento, enquanto a medicina dizia vai ter que internar, porque não consegue respirar. O céu está dizendo vai embora, vai tratar em casa, porque tem milagre. Aonde o Senhor se manifesta, o sinal vão seguir aqueles que creem. O milagre vai ser experimentado, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Aí eu perguntei para ela: você sabia que eu orei por você semana passada? E ela falou: não, mas eles tiraram o caninho. Porque quando Deus entra, a situação é alterada. Aquilo que parecia que não tinha solução é resolvido pelo poder do Espírito Santo de Deus. A diferença entre as redes vazias e as redes cheias, querido, não estava no mar, porque Jesus manda ele voltar para o mar da onde ele veio, mas ela está em quem dá a ordem para lançar as redes. O poder está na palavra de Deus. Eu sempre falo isso, você vai me ouvir falando diversas vezes, que o poder da oração não está em quem fala, mas está em quem ouve. E é por isso que nós continuamos orando, porque Deus é capaz de mudar aquilo que nós estamos vivendo a partir da sua palavra. O mar não mudou, mas a palavra mudou. Foi a palavra de Deus que mudou o cenário. Aquilo que parecia um mar sem peixes, de repente fez com que todos os peixes daquele lugar entrassem dentro do barco de Pedro. Porque Pedro não olhou com os olhos naturais. Ele poderia, na sua experiência de pescador, dizer: olha, não vou sair daqui mais não, já lavei as minhas redes, já dobrei, está tudo pronto, preparado, eu vou embora. A noite inteira em claro, não peguei nada. Só o que você está falando? Mas nesse momento ele reconhece o Mestre, reconhece a voz de Deus, e ele sabe que ele pode confiar. E ele vai e ele começa a ser tão abençoado pela obediência, a viver o milagre, a ponto desse milagre tocar a vida daqueles que estavam ao redor. O extraordinário que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida nessa noite não é só para você, não é só para você guardar e se tornar um obeso espiritual das bênçãos que Deus está te dando, mas Deus quer que você seja abençoado, que você viva um milagre, para que você possa impactar as vidas que estão à tua volta. Aquilo que Deus faz e muda na tua vida, que traz um milagre, o extraordinário, sobrenatural de Deus sobre a minha vida e a tua vida, tem que transbordar, tem que sair de dentro de nós e impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor. É a hora de começar a olhar para o lado e dizer assim: olha, Jesus mudou a minha vida, vai mudar a tua também. Olha o que Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na tua vida também. Deus vai mudar a tua história, porque eu creio num Deus que muda as situações. E nós começamos a ver o agir de Deus, e nós começamos a ficar tão empolgados, e aí nós vamos perceber com Pedro, que o milagre que Deus faz na nossa vida, ele não vem para nos ensoberbecer, para trazer vaidade, para nos trazer orgulho, mas ele vem para quebrantar o nosso coração. Ah, pastor, mas o que você quer dizer com isso? Você viu como Pedro falou? Pedro disse: olha,
depois dessa experiência extraordinária, depois que eu vi um anjo, que eu vi os céus abertos, as coisas mudaram para mim. Agora, me deixa sentar aqui no VIP, me deixa sentar aqui no reservado, porque as minhas redes cheias de peixe desse jeito, nunca ninguém viu. Isso aqui nunca aconteceu até hoje, e não vai acontecer mais. Foi assim, não? É isso que o texto diz? Não, né? Olha o que o texto vai falar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quando nós temos um encontro com a graça de Deus, nós somos quebrantados pela presença de Deus. O que Deus faz na nossa vida, o extraordinário de Deus na nossa vida, nós não vamos ser cheios de vaidade, de orgulho para contar o que Deus está fazendo, porque nós queremos aparecer, porque nós queremos nos sentir poderosos, mas sim, nós vamos entender que o milagre não é a pesca, que o milagre não é o que aconteceu comigo e com você, mas o maior milagre é quem está no barco, é quem entrou no barco. O maior milagre é a presença de Jesus na minha vida e na tua vida, e quando nós somos tomados por essa presença, o nosso coração é quebrantado. E aí, em vez de Pedro falar: não, olha aqui a minha rede, você já viu? O barco quase afundado, tanto peixe, é só comigo. Ele fala: não, está rasgando, vem para cá, me ajuda, porque quando você é cheio da presença de Deus, você é quebrantado ao ponto de aquilo ali já não ter mais valor nenhum, e você, ao invés de ver quem Deus é, você tem essa revelação. Mas quando você é encontrado pela graça de Deus, você tem uma revelação, e a revelação é de quem você é de quem você precisa mudar, é do que precisa ser transformado em você. E quando nós temos um encontro com a presença de Jesus, nós nos prostramos e dizemos: Deus, fica um pouquinho distante, porque eu sou pecador, eu não sou digno do Senhor. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Quem nos dignificou foi Jesus Cristo na cruz do Calvário, através do sangue derramado em meu favor, em teu favor. Pelo sangue de Jesus Cristo nós fomos justificados e a nossa dívida foi apagada, e é por isso que hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor Jesus Cristo. Fazem isto em memória de mim, sob a tua palavra, Senhor. Nós estamos sendo obedientes e estamos participando da Santa Ceia do Senhor, porque o Senhor nos ordenou que o fizéssemos, e aqui nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz, mas nós reconhecemos quem nós somos, porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós compreendemos quem nós somos, e nós entendemos que a graça, ela não vem para exaltar ninguém, mas ela vem para constranger. Se nós pegarmos a vida de Paulo, nós vamos olhar aqui lá no início da sua conversão. Ele vai dizer em 1 Coríntios: porque eu sou o menor dos apóstolos. Você vê que ele começa uma caminhada com Jesus e ele é um apóstolo, ainda que o menor, ele é um apóstolo. E a coisa vai acontecendo, a caminhada dele com Jesus vai progredindo, e um pouquinho mais lá na frente, depois de alguns anos servindo, Paulo vai dizer: a mim, o menor de todos os santos. Ele já não é nem apóstolo mais, ele já está no meio dos santos, dos convertidos, ele já está no meio da igreja. E a mim, ele vai dizer: a mim, o menor dos santos. Enquanto ele era o menor dos apóstolos, ele passa a ser o menor dos fiéis, dos santos. E lá no fim da vida dele, ele vai dizer: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós somos quebrantados e constrangidos pela presença de Deus em nossa vida. Nós sabemos que Ele vai fazer um milagre, nós sabemos que a nova estação chegou, que veio um novo tempo, que nós não vamos mais sofrer, que o cansaço foi embora, que a tristeza foi embora, que nós não fracassamos, porque a vitória está na presença de Jesus no nosso barco. Mas nós reconhecemos quem nós somos e dizemos: Deus, me perdoa, mas diante do Senhor eu não posso permanecer de pé. Então, Deus, muito obrigado pelo sacrifício na cruz, e sobre a tua palavra eu continuo obedecendo,
E é por isso que nós estamos aqui. A Santa Ceia não é um ritual vazio, não é uma coisa que nós fazemos porque alguém estipulou. Olha, no primeiro domingo de cada mês, vocês comem um pãozinho aí, tomam o suco da uva, só para lembrar daquilo que Jesus fez. Não, esse é um memorial que nós cumprimos todas as vezes que nós fazemos, e nós fazemos em memória do Senhor, porque essa é a ordem de Jesus para nós. E nós lembramos nesse momento, muitas vezes é errado, mas muitas pessoas vêm até a igreja no culto da Santa Ceia, elas pedem perdão dos seus pecados, e elas chegam na segunda-feira e esquecem do sacrifício de Jesus na cruz, e elas voltam a ter uma vida como elas estavam levando até o domingo da Santa Ceia. E quando chega a próxima, ela fala: Deus, me perdoa os meus pecados mais uma vez, aqueles que eu cometi com consciência, aqueles que foram também inconscientes, mas hoje eu quero participar da ceia do Senhor, porque eu estou fazendo isso na sua memória. Deus fez um ato de amor, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único em meu favor, em teu favor, agradou a Ele moê-lo naquela cruz. A palavra de Deus vai dizer que Deus se agradou em moer o próprio Filho na cruz, em meu favor, em teu favor. Então você acha que é para uma vez por mês? Você está muito enganado. É um sacrifício que precisa ser lembrado todos os dias da nossa vida, porque enquanto nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz, no meu favor, em teu favor, nós lembramos de quem nós somos e do quanto nós precisamos da presença de Jesus no nosso barco. E quando Jesus está no barco, nós obedecemos com mais facilidade. É por isso que Jesus fala: pega o barco e vai um pouquinho mais fundo. Ele está dizendo assim: olha, entra lá, mais profundo um pouquinho, porque lá no fundo tem segredos que só quem se esforça vai alcançar. Para você ter intimidade com o Senhor, você precisa ir um pouquinho mais fundo. Só um pedido de perdão dos pecados no culto de Santa Ceia não vai adiantar. Você precisa mesmo levantar às 5 horas da manhã, mesmo você não gostando, mas participar de uma semana de oração, para que a tua vida mude, para que o teu dia mude, porque quando nós começamos o nosso dia com os joelhos dobrados na presença do Senhor, nós reconhecemos que Ele está dentro do nosso barco, e aquele dia vai ser diferente, aquele dia vai mudar, porque o Senhor chegou, e o milagre que você precisava entrou junto com Ele, a situação que precisava de mudança entrou junto com Ele, está sendo alterada pela presença dEle. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é quem muda a nossa história através da sua palavra. Quando não tinha nem peixe para pescar, a noite inteira não pega nada sobre a palavra de Deus, os peixes pulam para dentro da rede. Milagre extraordinário, sobrenatural. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós reconhecemos quem nós somos, e nós entendemos que não é por mérito, mas é porque nós dependemos de um Deus capaz de mudar a nossa história, de mudar a nossa sentença, de revogar as sentenças. Outra hora eu prego sobre isso. O rei Ezequias tem a sentença de morte alterada por uma oração que ele faz. Uma oração verdadeira e quebranta o coração, porque quando nós estamos diante da presença de Deus, o nosso coração é quebrantado e nos mostra quem nós somos. E é nesse momento que nós fazemos aquela oração sincera, que muitas vezes é uma oração até ousada, que passa o tempo e você olha: Deus, que coragem eu tive de fazer essa oração. Mas é nesse momento, justo nesse momento, da hora que você quer desistir, da hora que o desânimo tomou conta do teu coração, que você fala: Jesus está no meu barco, Jesus está aqui. E quando nós permitimos que o nosso coração entenda o que a graça de Deus fez por nós, que nós temos o nosso coração quebrantado e nós nos prostramos diante do Senhor, vem a palavra de Jesus dizendo assim: olha, não temas, de agora em diante você não vai mais ser pescador de peixe. Aproveita essa última pescaria aí que você nunca viveu e
que você não vai viver mais, porque hoje, com o coração quebrantado, sabendo quem você é e quem eu sou na tua vida, eu tenho um propósito para você, e o propósito que eu tenho é muito maior do que você imaginava. O propósito que eu tenho para você é ser pescador de homens, e eles imediatamente levam os barcos até a praia, abandona tudo, deixa a profissão, deixa a vontade, deixa sonho e começa a seguir o Senhor. Então a tua obediência, além de gerar um milagre, ela vai te trazer a consciência sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra de Deus, de qual é o teu propósito, de qual é o teu chamado, de qual é a tua promessa. E na tua decisão de obedecer, mais o passo de fé, depois de viver o milagre, o extraordinário, a pesca maravilhosa, você vai abandonar o seu barco e vai seguir aquele que entrou no teu barco por um propósito, por uma promessa, por uma chamada. E você vai lembrar do extraordinário de Deus, mas você vai viver algo que você ainda nem imagina, que os teus olhos ainda não conseguiram ver. A palavra de Deus e a história vai nos contar que esse mesmo Pedro, que abandona o barco e começa a seguir Jesus, ele passa por 3 anos de discipulado, aprendendo com o Senhor tudo o que ele deveria fazer depois que Jesus subisse assunto aos céus. E quando ele é revestido de poder, ele começa a lançar a rede de novo, e na primeira vez que ele lança a rede, 3.000 almas se convertem ao Evangelho de Cristo, porque ele entendeu o chamado, o propósito e a promessa de Deus. E sob a palavra de Jesus, ele viveu a pesca maravilhosa, mas ele foi a um lugar ainda mais alto, ainda mais profundo, de intimidade com Deus, a ponto de o Espírito Santo na vida dele mudar a vida de 3.000 pessoas na primeira mensagem, revestidos de poder. Por quê? Porque Jesus fala: fiquem reunidos, até que do alto sejais revestidos de poder. 600 pessoas estima-se que estavam ali, mas só 120 permaneceram e experimentaram um vento como impetuoso que soprou dos 4 cantos, e sobre as suas cabeças línguas como de fogo foram repartidas, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes ordenava que falassem, nos permitia que falassem. Ali existiu a renovação do chamado daqueles que caminharam com Jesus, porque sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Jesus, as coisas mudam, as coisas são transformadas. E hoje, querido, nós estamos falando de Santa Ceia. Santa Ceia é a memória do sacrifício de Jesus. É a hora de você renovar o teu chamado, é a hora de você renovar o propósito que Deus tem no teu coração, é a hora de renovar o teu coração sobre a palavra de Jesus. Nessa noite, quem sabe você chegou aqui cansado, quem sabe você chegou aqui esperando viver um milagre. Eu quero dizer para você que Jesus entrou no teu barco, e agora a decisão é tua de dizer: Senhor, sobre a tua palavra eu vou seguir a tua voz, sobre a tua palavra eu vou obedecer, porque eu creio que o milagre está às portas. E quando nós oramos aqui, nós não vamos forçar nenhuma porta, nós não vamos empurrar nenhuma porta, mas sobre a palavra de Jesus nós vamos viver uma grande promessa, nós vamos viver um novo tempo, nós vamos viver um recomeço, nós vamos viver uma nova temporada, uma nova estação, porque a mesma voz que encheu as redes de Pedro lá atrás está aqui nessa noite e está te chamando hoje para dizer: lance as tuas redes, porque é chegado o tempo de viver o milagre que você está chorando, clamando. Chegou, é o teu dia, é a tua hora. E qual é a tua atitude nessa noite? Senhor, sobre a tua palavra eu te seguirei, sobre a tua palavra eu vou encostar o meu barco aqui, na praia, e eu vou seguir o Senhor. Qual é a palavra que Deus trouxe no teu coração? Qual é o teu chamado? Qual é o propósito que Deus tem para você? Quem sabe você está no teu lugar nessa noite, você está aí falando: nossa Deus, era o que eu precisava ouvir. Depois de uma semana tensa de trabalho, de tanto tentar, eu cheguei aqui cansado, desanimado, porque parece que eu fraquejei, que eu fracassei. Mas eu quero dizer que o milagre de Deus não está na rede cheia, não está naquilo que você pode ver,
não está no teu coração, no teu cansaço, mas está em um coração restaurado, que diz para o Senhor nessa noite: eu decido seguir a tua voz, eu decido seguir aquilo que o Senhor tem para mim. Então eu abro mão do meu desejo, da minha vontade. Por quê? Porque eu quero viver a tua plenitude. E é nesse vazio que Deus começa a operar no teu coração. É nesse vazio que você sente que você vai ser e viver a plenitude de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que o cansaço vai se transformar em esperança nessa noite. Você que chegou cansado, desanimado, com vontade de abandonar as tuas redes, vai ser transformado em esperança, em novo tempo, em recomeços, porque a palavra de Deus está estabelecida sobre a tua vida nessa noite, e o seu chamado ele está sendo reacendido. A chama do primeiro amor está sendo reacesa no coração de muitos aqui, e hoje você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, disposto a viver um novo tempo, a um novo modelo de vida, aonde você vai encostar os teus barcos, e amanhã 4h30 você já vai estar louco para entrar na sala de oração, e você vai começar a tua semana de maneira diferente. Deus falou muito comigo nessa mensagem ao longo dessa semana. Eu precisava preparar minha aula de amanhã, e a minha apostila desapareceu. Ninguém achou a apostila. Tinha que estar dentro da minha mala, porque não tem como sair dali. Sumiu. Eu não achei a apostila. Fiquei em Porto Alegre sozinho no hotel. Tive a oportunidade de estar com o pastor Wesley. Ele estava pregando numa igreja lá onde eu estava, e eu consegui acompanhar o que Deus estava falando. E Deus falou comigo uma confirmação a respeito dessa palavra. Desde quarta-feira eu estava escrevendo e colocando e anotando, porque muita coisa foi renovada dentro do meu coração. E aquilo que Deus reacendeu no meu coração, eu creio que Deus vai fazer na noite de hoje na tua vida. Então eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Eu vou orar com você, e eu tenho certeza que você vai sair daqui com o teu coração restaurado, com o teu chamado renovado, com o propósito aceso no teu coração, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui com a tua igreja, Pai, diante da tua palavra. Nós entendemos nessa noite que é chegado um tempo de vivermos o milagre dos céus nas nossas vidas. É tempo de ver as nossas redes cheias da provisão dos céus, a ponto delas se rasgarem. E essa é uma provisão que está sendo liberada dos céus sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida material, sobre a nossa vida profissional, sobre a nossa vida matrimonial, sobre a nossa vida espiritual, financeira. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero profetizar mais uma vez, Deus, que o cansaço está sendo transformado em esperança. Eu quero profetizar, Senhor, nesta noite, que nós vamos abrir os olhos espirituais e vamos enxergar por meio da dimensão da fé e da obediência, e não através dos nossos olhos naturais. Então, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, eu peço que o Senhor traga à memória qual foi o propósito, a promessa e o chamado que o Senhor já tem em cada coração, e que essa lembrança faça com que a chama seja reacesa nos nossos corações, e que nós possamos, Senhor, nos posicionar nessa noite como filhos obedientes e que estão dispostos a obedecer, ainda que doa, obedecer acima de tudo, ainda que seja difícil e que exija renúncias, exija voltar a fazer aquilo que nós já fizemos e que ainda não deu resultado. Sob a tua palavra, nós vamos fazer de novo e vamos viver o sobrenatural, o extraordinário dos céus, em nome de Jesus. Então eu quero profetizar nesta noite, Deus, que o teu milagre nos alcançou, porque a tua presença entrou no nosso barco na noite de hoje. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que essa palavra venha transformar o nosso coração todos os dias a partir de hoje, e que ao longo da semana, Senhor, nós sejamos ministrados pela tua palavra, e que nós possamos sair daqui nessa noite declarando que nós vamos seguir a tua voz,
A nossa decisão como igreja, como filhos do Deus vivo nessa noite, declare isso ao Senhor. Fale para Ele: Deus, nessa noite eu decido ouvir e seguir a Tua palavra, porque eu confio naquilo que o Senhor está falando para mim. E essa noite eu acesso a dimensão da fé através da obediência, para que eu possa viver um milagre dos céus na minha vida, em nome de Jesus. Amém, querido. Que Deus te abençoe.